Bom, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está me ouvindo, né? Bom, hoje o tema eu vou falar sobre trekking e montanismo na América do Sul com brasileiros, né? Por que brasileiros? Bom, porque eu moro aqui no Brasil, moro em São Paulo e minha dedicação é toda praticamente voltada para este público, apesar de viajar com europeus também, né? Mas eu quero falar dessa experiência com brasileiros aqui na América do Sul, tá bom? Bom, pessoal, queria agradecer primeiramente a todos vocês que estão se dispondo a me ouvir, né? Eu sei como é importante quando alguém escolhe te ouvir, porque a gente alguma coisa tem a aprender, né? Eu gosto muito de ensinar, gosto muito de aprender com as pessoas, né? Então, obrigado de coração, né? Muito legal ter um encontro com pessoas, e hoje em dia a tecnologia nos ajuda nisso, né? E, bom, queria me apresentar, né? Algumas pessoas talvez me conheçam. Meu nome é Fred Duclerc. Eu tenho mais de 25 anos de montanismo, faço isso há muito tempo, né? E tenho orgulho de fazer isso, tenho muita paixão por isso, né? Eu falo que para mim montanismo, montanhas é uma filosofia de vida, né? Bom, queria agradecer a Columbia, que é minha grande parceira, sou atleta Columbia, né? Tenho muito orgulho de vestir essa marca aqui na América do Sul. É uma grande paixão, né? Dizer que quando tem paixões elas se encontram e aí elas ficam, é assim comigo, né? Bom, pessoal, vamos lá. Queria falar um pouquinho da minha missão, né? Minha missão está muito voltada para ajudar a realizar os sonhos das pessoas, né? Acho muito bom quando alguém se dispõe a te procurar e vê em você a confiança e vê em você alguma competência, né? Para ajudar a fazer você realizar esse sonho. E o sonho, eu falo, quando tem um sonhador e alguém pode te ajudar, muito mais fácil, não é? Perfeito. Se os dois têm sintonia, melhor ainda. Aí vai longe. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Queria falar de uma coisa antes, né? De falar dessa relação com a América do Sul e esses trekkings, né? Aqui, e o montanismo, né? Tentar desmistificar um pouquinho a palavra montanismo também, né? Bom, a conexão com a natureza, né? Eu acho que acima de tudo, uma pessoa que se predispõe a viver alguma coisa, alguma experiência, alguma vivência em ambiente natural, seja ele qualquer um, média, alta montanha, num trekking, ou seja, simplesmente numa praia, é porque você tem alguma disposição para isso, né? Porque você tem o desejo disso, né? Existem estudos que dizem que essa conexão, na verdade, ela é muito forte. Ela existe por quê? Né? O ser humano, desde seus tempos de hominídeos, né, vamos chamar assim, né, a gente povoou o planeta a pé, ou seja, não foi de carro, não foi de avião, não foi nada disso. A gente povoou o planeta a pé e o processo mais rápido que se teve na época era esse. E essa conexão com a natureza, porque nós somos natureza, você ali que está comigo e eu, nós somos natureza, ou seja, a gente não pode se extrair, não pode se tirar, não pode se retirar dessa relação, né? A relação com o natural começa na gente. Então por isso, quando estamos na natureza e vamos lá para uma montanha, vamos para um trek, o que acontece? A gente sofre uma grande conexão. E quando a gente volta, tenho certeza com vocês ali, deve acontecer, comigo sempre aconteceu antes de eu trabalhar com pessoas, era o quê? Eu voltava para a cidade, ia para o trabalho, ou ia para a empresa, e ainda continuava conectado. Como? Numa reunião você lembrava do quê? Lembrava daquela montanha, daquele vento, daquele rio, né? Daquela mochila nas costas, daquela dor que a gente sentia. E o melhor ainda é que a gente saudades disso, né? Isso é o mais engraçado, é o mais divertido. Então, essa conexão é importante a gente ter consciência, né? Tem uma pesquisa que diz
que é feito o terceiro dia, né? Você, a partir do terceiro dia, no meio natural, você ouve melhor, o olfato melhora, a sua sensibilidade aumenta, né? Por quê? Porque você realmente está numa conexão melhor. A partir desse momento, você está entregue. Por isso que travessia, a gente até brinca com as pessoas que viajam comigo. Pessoal, estamos chegando no terceiro dia. A partir de agora é conexão pura. E é mesmo, né? Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Viajar com brasileiros, né? Vou entrar. Olha, viajar com brasileiros pela América do Sul é uma alegria só, né? A gente fala no mundo latino que existem dois povos que têm uma alegria muito pitoresca, muito singular, aliás, né? Que é o brasileiro e o italiano. Apesar que tem um outro povo muito alegre, que é o colombiano. Aliás, o colombiano tem um astral muito parecido com o nosso, né? E isso é de um grande orgulho, né? Então é sempre alegria, né? Essa alegria que contagia e o mundo latino, em alguns lugares, por exemplo na minha terra, o pessoal é um pouquinho mais sério, tal, leva tudo muito a sério, brasileiro sempre brincando. Esse astral de rir é ótimo, né? Na América do Sul a gente tem o quê? A gente tem 17 milhões, se não me engano, 17 milhões e 820 mil quilômetros quadrados. Isso é muita terra, né? A gente tem o quê? Os idiomas que a gente tem aqui na América do Sul é o português, o espanhol, o guarani, o inglês, holandês, né, por causa das Guianas, e francês também, aimará e se não me engano, bom, os tupis, né, a linguagem tupi. Né? Vizinhos da América, bom, é América Central, Caribe, Antártida e África, né? Estou fazendo só essa pequena introdução para a gente se encaixar na América do Sul, né? Bom, para começar a falar de trekkings e trabalhar de montanismo, e falar de montanismo na América, não dá para deixar de lado o quê? Bom, começar por onde, né? A gente começa primeiro por onde? Ah, já vou direto para algum trek na América? Não, começa pelo Brasil. Acho riquíssimo, e não sei se vocês concordam comigo, valorizar primeiro o que a gente tem. O nosso país é tão continental, é tão lindo, é tão bonito, né? A gente tem uma diversidade enorme, né? A Mata Atlântica, por exemplo, pelo que eu sei, né? Não sei que eu esteja errado, mas acho que não, tem uma das maiores biodiversidades do planeta, muito mais que a região amazônica, né? Então, isso é legal a gente entender. Primeiro começar, trekking, gente, aquilo que é perto da gente, Brasil, valorizar isso, né? E montanismo também, por quê? No Brasil, o nosso montanismo é verde, pessoal. O nosso montanismo é lindo. Eu tive a oportunidade de trazer italianos, alemães aqui para a Serra Fina, aqui na Mantiqueira. Eles ficaram alucinados. Por quê? Porque o nosso verde é contínuo e é muito diferente. É muito diferente o verde da Europa do que o nosso, porque os nossos tons variam muitos, né? Então isso é sensacional, é espetacular. Então, esse verde é o nosso contagiante. A partir do momento que você pratica montanismo e trekking aqui, caminhar para fora não é problema nenhum, né? Bom, por que começar pelo Brasil? Primeiro porque você ganha experiências, né? Você ganha experiência, você ganha know-how, né? E começa como? Bom, vou falar especificamente do trekking agora. Bom, para você começar um trekking, nada melhor do que começar por coisas mais fáceis, né? A experiência de 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí vai para frente, né? Nós temos grandes circuitos aqui no Brasil, né? E alguns clássicos, né? Entre eles a Serra dos Órgãos, que para mim é a mãe das travessias do Brasil, né? Onde praticamente é uma base do nosso montanismo. Aí tem Itatiaia, aí vai para a Serra da Mantiqueira, com vários trekkings, como Serra Fina, Marins de Itaguaré, Serra do Papagaio. Mais para o norte ainda, a gente tem o quê? Nós temos ainda as Chapadas, né? Todas elas, aliás, o nosso centro-oeste e o sul. Eu vi uma reportagem recente na televisão sobre os trekkings do sul. Tem um trekking que eu não conheço e é lindo, né? O que eu mais conheço é aquela região do Pico do Paraná, que para mim é um dos cumes mais lindos que nós temos, né? O Pico do Paraná com a Pedra da Mina,
talvez, e o Pico da Bandeira, para mim, são os cumes mais bonitos, né? Nem o mais alto, que é o nosso, como chama, 31 de março, e o Pico da Neblina, considero tão bonito. Já tive lá, mas o Pico da Bandeira e o Pico do Paraná, para mim, são impressionantes. É uma coisa, assim, espetacular, né? Bom, quando você começa a praticar o trekking de um dia, 2 dias, 3 dias, você ganha o quê? Você ganha experiência, né? Uma coisa fundamental nesse processo de aprendizado, pessoal, é o quê? São os equipamentos, né? Você entender e conhecer seus equipamentos, isso é fundamental, né? Eu sempre brinco e falo com as pessoas que viajam comigo, que assim, comprou uma barraca, saiba montar. Comprou um fogareiro, use, teste em casa, né? A partir disso você consegue e vai depois, né? Se você não tem autonomia, contrate um bom guia, um bom profissional, alguém que possa te ensinar, que possa te ajudar, né? Tem autonomia? Melhor, se equipe só de excelentes equipamentos, né? Hoje em dia a gente tem tecnologias fantásticas, como por exemplo os tecidos inteligentes. Hoje em dia qualquer roupa praticamente de montanha, e a gente vive um momento muito feliz disso, né? A gente tem tecnologia inteligente, ou seja, por exemplo, como que chama? Os underwears, né? Ele é para frio, mas na verdade você pode até usar no calor, porque dependendo do underwear, ele respira tão bem que não te deixa com uma sensação de aquecimento maior, né? Então, isso é importante, tá bom? É que nem, por exemplo, comprar uma navegação, um GPS, coisa assim, você tem que treinar. Hoje em dia tem alguns aplicativos, né? Até eu fiz uma live outro dia de um aplicativo que ajuda muito para se orientar, né? Que é o View Rangers, né? View Rangers é um excelente aplicativo, eu dou como dica para vocês, né? Então você começar nos treks com as principais travessias aqui, né? E de 1 dia, 2 dias, 3 dias, gente, já é o primeiro passo para chegar onde? Para praticar média e alta montanha, né? E para a gente praticar média e alta montanha, a gente tem o início. Eu gosto muito de começar aqui pela Mantiqueira, aqui na região da Pedra da Mina, né? Essa coisa de subir uma montanha. E óbvio, no Brasil tem outros picos que você pode começar, né? Com isso você começa a entender como funciona, né? Começa a entender as dificuldades, né? E aí vai cair num ponto que eu gostaria de falar, que é o que? O autoconhecimento, né? Para começar em trek, para começar em montanhismo, no Brasil e América do Sul, fundamental, o primeiro passo é se entender, né? O primeiro passo é como eu funciono, né? Aliás, e como eu estou hoje, né? Eu vejo habitualmente, pessoal, eu vejo que as pessoas querem começar e começam às vezes de maneira errada. E quando eu falo de maneira errada, quer dizer o quê? Você não tem condição ainda de fazer um trekking de 3 dias ou de 4 dias e você se superestima, né? E subestima o lugar. Isso é uma falha, né? O principal ponto é você se entender, não, eu consigo. Então, por isso que eu falo, vá no médico, veja quais são as condições clínicas primeiro, se estão ótimas, se não estão, e se adapte à melhor condição para a prática do trekking, né? E o montanismo. Eu já viajei com uma pessoa, aliás, que para mim eu cito sempre como exemplo, tinha um joelho praticamente tripartido, não era nem bipartido, era tripartido. E vocês acreditam que a gente subiu? Bom, antes fez Serra Fina comigo treinando, Serra do Papagaio, Serra dos Órgãos. E depois a gente foi para a montanha de 5.000, depois uma de 6.000 que foi o Marmolejo, com o joelho tripartido. Isso para mim virou um case. Então, desde que você tenha um bom apoio médico e essa consciência como funciona seu corpo, né, que a gente chama de inteligência corporal, né, e aí vai para a inteligência emocional também, né, esse passo é fundamental, se conhecer, se entender. A partir do momento que você se conhece, se entende, já começou a caminhar um dia, faz trekking de fim de semana, trekking de 3, 4 dias em feriados. Bom, férias é só o próximo passo. A natureza para você
não é mais estranha. A natureza para você é uma situação já, é um amigo, um parceiro, um namorado, uma namorada, como você quiser. Aliás, essa semana do Dia dos Namorados, né? Bom, parabéns antecipado aí para quem tem namorado. E para quem não tem também, a gente é namorado da vida mesmo, né? Tá bom? Bom, a partir desse momento, pessoal, a gente começa o quê? Qual é o próximo passo, né? Bom, explorar a América, explorar o mundo. E qual, na América, o lugar que a gente mais lembra imediatamente? Bom, lembra de alguns trekkings clássicos, né? E que ficam onde? Na Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes aliás, a Cordilheira dos Andes foi um dos primeiros sonhos que eu tive desde pequeno, né? Eu sempre fui muito apaixonado pela história da América do Sul, né? E pelo mundo latino de maneira geral, principalmente nossos indígenas, né? Os nativos de montanha. E meu sonho sempre, o primeiro sonho foi assim, conhecer desde Navarino, por toda a Cordilheira dos Andes, até o Pico Umbo e Bolívar na Venezuela, coisa que eu consegui lá perto dos 30, né? Eu tinha 27 anos, acho, quando eu passei pela Venezuela, né? Já tinha passado por todos os países dos Andes, de toda a Cordilheira dos Andes, né? E, bom, aí agregando ainda Equador, né? Equador não fica grudado, mas é praticamente uma extensão na descida indo para o Pacífico, né? E, bom, para vocês entenderem, a gente tem na América do Sul, em torno de a Cordilheira dos Andes, em torno de 3.370.000 quilômetros quadrados, ou seja, muita terra, e toda aquela elevação de montanhas, né? O ponto mais alto do Aconcagua, pessoal, acho que a maioria que está vendo a live deve saber, é o Aconcagua, né? E, bom, tem uma segunda montanha que não é tão badalada, nem tão falada, mas eu gosto muito, e até ouso dizer que eu gosto muito mais que o Aconcagua, que é o Ojos del Salado, que é o maior vulcão que nós temos, né? Um vulcão que fica na região do Atacama e é tão alto quanto, em torno de 70 metros a menos. Ou seja, a diferença é muito pequena, né? A sensação é a mesma, né? E, bom, os países que estão na Cordilheira dos Andes é o Peru, né? A Colômbia, o Chile, a Argentina, Equador, Venezuela e a Bolívia. O Brasil não está. Por isso que a gente gosta muito de ir para onde? Para Torres del Paine, para Huayhuas. Vou falar isso um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo não, vou falar um pouquinho daqui a pouco, né? Tá bom, pessoal? Todo mundo tá me ouvindo bem? Tá tendo algum problema na audição, algo assim? Só acena para mim sim, tá ok. Bom, vamos lá. Vamos falar dos trekkings clássicos. Ótimo, ótimo. Os trekkings clássicos, a gente tem no Brasil, na América do Sul, pessoal, eu tenho um ranking de top 10 de trekkings, onde eu coloco do Brasil, nesse ranking de 10, eu coloco a Serra Fina, a Serra dos Órgãos, né, como duas clássicas travessias no top 10, né? Mas dentro disso, a gente reúne duas travessias que são clássicas do planeta, que é a Cordilheira Huayhuas e Torres del Paine, né? Torres del Paine é um trekking que tem dois circuitos clássicos, um de 4, 5 dias, que é o W, e o trekking o que eu chamo de 360. No Chile eles chamam de O. Eu preferi chamar de 360 porque no Brasil a gente fala, vamos fazer Torres del Paine, o circuito O, então eu já quis mudar para 360 para dar a sensação que é um circuito oval praticamente, né? E bom, fica na região da Patagônia, que é um dos lugares mais desejados do planeta, né? Então, deixa eu responder uma pergunta que foi feita aqui. Quem é iniciante consegue fazer a Serra Fina? Olha, iniciante até consegue, mas com uma boa assessoria de um bom profissional. Se você tem um bom condicionamento físico, né? E se você tem um trabalho mental bom, um trabalho psicológico, que eu chamo sempre o psique, é importante em qualquer trek, em qualquer travessia. E ter um bom profissional com você, você consegue. O que vai ser dificuldade? Bom, a novidade. Qual a novidade? A Serra Fina nem é a minha principal recomendação para iniciante. Eu tenho casos que iniciei pessoas lá, mas com que perfil?
eram esportistas, praticavam corridas, tinha uma atividade esportiva contínua, né? E o nível de condição dele de bom para cima era ponto crucial nisso. Com minha ajuda, a gente fez, tá? Mas eu sempre aconselho, quer iniciar em trekking, inicie pelos trekkings de 1-2 dias primeiro, tá? E trekkings possíveis, por exemplo, vou citar um exemplo, Trilha do Ouro, né? Ou fazer um trekking Pico do Papagaio, subida e descida. No Rio, vai até a Pedra do Sino e desce, né? No sul, vai até o Pico do Paraná e desce. Você faz um trekking e pratica montanismo, né? Aliás, o trekking é uma das atividades que a gente encontra no montanismo, assim como o rapel, né? E outras técnicas, né? A gente tem o que tem canyoning, né? Quando você vai para uma montanha, você encontra condições climáticas de ambiente, de rios, né? Você tem cachoeiras, tem neve, né? São técnicas que a gente utiliza na montanha. Por exemplo, o esqui. É muito comum você escalar uma montanha nevada nos Andes e descer de esqui, para quem tem prática, né? Para quem não tem prática, aconselho a aprender primeiro, porque não, no começo pode atrapalhar, mas depois fica mais fácil, né? Bom, só para voltar ao assunto que eu estava falando, não desviar muito o nosso assunto. Na América do Sul tem os dois circuitos clássicos que eu disse, que é o Aiguas, né, Cordilheira Blanca, e a Patagônia. A gente encontra o quê? Na Patagônia a gente encontra Torres del Paine, que é muito desejado, né? Mas na América do Sul a gente ainda encontra Bariloche, Mountain, né? A gente vê Los Glaciares, a gente encontra Cerro Castillo, aliás, um parque recém-criado no Chile, né? E no Peru, Parque Nacional Huascarán. Parque Nacional Huascarán tem infinidade de trekkings, de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Se for para o Equador, idem, né? Apesar de não ser ainda os Andes ali, mas é a extensão que eu considero, você tem ótimos trekkings ali, né? Até na Colômbia você tem. Na Colômbia você tem Cucuy, né? Nevado de Cucuy, que é um trekking de 2, 3 dias, ou seja, é bem interessante. E no Brasil tem, nossa, aqui uma infinidade, né? Bom, aqui, pessoal, vai me perguntando, quem tiver alguma pergunta, talvez eu não leia todas, né? Mas uma ou outra eu pego de amostra e acabo lendo, tá bom, pessoal? Enquanto isso, vou argumentando aqui. América do Sul, a gente, além de ter... vou passar um pouquinho para o montanismo, né? Na América do Sul, a gente tem temos uma variedade de montanhas, sejam elas técnicas, né? Ou menos técnicas, né? Eu disse agora há pouco que é fundamental, quando você já conhece trekking de 1 dia, 2 dias, já consegue fazer uma travessia de 4 dias ou mais, né? Você já está apto a tentar iniciar em média montanha, né? E meu conselho imediato é já sempre começar por coisas possíveis. Talvez seja meu lado mais ortodoxo, mas eu acho importante, né? Então, quebrar os 4.000 primeiro, os 5.000, conhecer como funciona um ambiente de montanha, né? A variação do clima, tanto no Brasil quanto nos Andes, né? Entender um pouco disso, né? Vocês percebem que fazer trekking, apesar de ser muito simples a atividade, no aspecto lógico, é só caminhar, né? Mas enriquecer o caminhar é entender do clima para onde você vai, né? Entender como você... as características do lugar que você vai, qual a temperatura, qual o vento, entender disso auxilia demais. Por quê? Na hora de adquirir um equipamento, seja uma barraca, seja um casaco de pluma, né? Seja uma camiseta como essa que eu estou aqui, é uma dry, né? Que eu falei agora há pouco, são os tecidos inteligentes. Essas camisetas são respiráveis, ou seja, se tem uma variação brusca de temperatura, não interfere muito, eu não preciso me entupir de tantas camadas, só coloco camadas quando realmente é necessário. Olha, vi uma pergunta aqui interessante: como treinar para melhorar o trekking? Bom, primeiro aspecto, eu acho que é o físico, né? Não lembro quem me perguntou. O primeiro, físico,
Eu sempre falo para as pessoas, antes de ir para uma montanha, treine com uma mochila. E é muito comum, muitas pessoas me veem na academia indo de bota e até de mochila, dependendo da expedição que eu tenho. Por quê? É para acostumar o corpo, né? E se você tem um orientador físico, melhor ainda, professor de academia ou um amigo ou algo do gênero. Se você não tem, de você criar o hábito de caminhar cotidianamente, pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora no mínimo, já é um grande passo. Eu aconselho a mais. Por quê? Trekking e montanismo, prática de média e alta montanha, vamos chamar, a gente usa muito a musculatura, a explosão muscular, né? E a resistência, né? Se tiver um preparador físico, me corrija aqui, né? Ou seja, você tendo explosão física, explosão muscular, né? Condicionamento físico, né? E ter uma boa resistência, é meio caminho andado. A outra parte, sabe o que é, pessoal? É a alimentação que você leva para a montanha, para o trekking, né? Aqui a Carolina Tournier está me perguntando se pedalar ajuda. Ajuda muito pedalar, tá? Porque é um movimento, né? E aí, claro, vai dar dificuldade. Não precisa ser aquela exaustão, né? De quem pratica pedal. Tem uns amigos aí que, pelo amor de Deus, andam 100 km num dia só. Mas o hábito, claro, fortalece e mantém a perna. Principalmente pós-trekking, ajuda a relaxar, inclusive, né? Mas como eu estava falando, se você tem o hábito de caminhar todo dia, melhor ainda, né? Ou seja, isso vai te auxiliar demais, tá? Estão me perguntando aqui, para fazer um trekking em média montanha, alta montanha, que treinos pode utilizar? Olha, a única coisa que a gente não vai encontrar aqui no Brasil, pessoal, é altitude, porque nós, no Brasil, não temos altitudes acima dos 3.000. E quando a gente vai, o João do Carmo está me perguntando, né? Por exemplo, está me perguntando o circuito Alpamayo, que é o circuito Santa Cruz também. Para você ir para lá, a gente tem um passo lá que a gente cruza a 4.700, para você ter uma ideia, né? Que é já um ponto quase 5.000, né? Ou seja, é bastante. A dificuldade, se você faz a preparação física normal aqui, de exercício físico, de elevação, e teu condicionamento físico está bom, tua resistência está boa, e você vai para lá, né? A aclimatação para brasileiros, aliás, é um ponto fundamental. Não precisa nem ser altitude. Muita gente vai para Machu Picchu ou vai para Trilha Inca, vai para Cusco, só para passar uns dias em Cusco, pessoal, que tá varia de 3.400, 3.300 a 3.800. Imagina, você sai do Brasil, pegar um avião, vai para Lima, e de Lima vai para Cusco, já chega, já pisa acima dos 3. Se você der uma corridinha, você vai ver como vai faltar ar. O que você tem que fazer? Bom, se prepare com uma boa aclimatação, como? Né? Muito líquido, principalmente semanas antes, uma boa hidratação antes e durante, sempre, no mínimo 3 a 4 litros de água. Em alta montanha a gente bebe até 5 litros de água por dia, ou seja, pra você ter uma ideia, para quê? Para fazer o corpo, o nosso metabolismo circular mais rápido, né? O coração começa a bombear mais oxigênio para o cérebro. Por quê? Porque ele se sente em déficit. Então o que ele faz? Acelera o batimento cardíaco, leva mais oxigênio para o cérebro. A alimentação com alguma suplementação às vezes ajuda. Aí é legal procurar uma nutricionista, tá? Por exemplo, alimentos com ferro, eu sei que ajudam na condição de oxigênio ao cérebro mais rápido. Isso ajuda demais, tá? Mas a minha experiência de viajar com brasileiros sempre precisam um pouquinho mais de tempo para se aclimatar, pessoal. Seja para um trekking lá em Machu Picchu, ou seja para média ou alta montanha, tá? Tenham em mente isso. Se você decidir, eu quero viajar para Machu Picchu, ou alguma região alta do Peru ou da Bolívia, por exemplo, La Paz, né? Eu morei em La Paz. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender o seguinte: bom, eu preciso me preparar antes, né? Então isso ajuda, né? Uma boa hidratação, uma boa alimentação, né? Um dia sempre, para o metabolismo acostumar em altitude, são necessárias 48 horas, né? Imagina, se você está a 3,5, você precisa pelo menos 48 horas.
E nesse período que eu tô lá, você pode subir e descer um pouquinho? Pode descer e subir um pouquinho, tá? Hoje eu tô falando bem genérico, tá, turma? Se alguém quiser me perguntar alguma coisa muito específica, me procure, me escreva no inbox ou algo do gênero, que eu atendo tranquilamente as pessoas, tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Falei um pouquinho de altitude, importante você nesse processo, né? Como eu disse antes, quebrar, né? Alguém me perguntou aqui do Cerro Plomo. Cerro Plomo é uma boa montanha para começar em altitude? Sem dúvida, né? Eu vou dar uma dica aqui, independente com quem você viaja, tá? E se você tem autonomia, se você quer iniciar em alta montanha, o que você faz? Escolha sempre uma montanha possível, né? Sempre uma montanha entre 4.500 e 5.000, se você quer quebrar os 5, né? Você tem que escolher uma montanha que te dê fácil acesso e fácil saída, né? O Plomo, que alguém citou aqui, o que fica? Fica que você está perto de Santiago, inclusive está perto de Valle Nevado, né? Talvez alguém aqui já esteve em Valle Nevado, talvez já até tenha visto o Plomo. O Plomo é visto de Santiago. Eu considero, eu chamo ela de montanha escola, e para os incas era uma montanha sagrada, né? Ela era aqui um pouquinho de cultura, montanismo também é cultura. Aliás, meu amigo Cavalari fala sempre isso. A gente tem, de Santiago a gente já visto o Plomo para os incas era considerado um apo, né? O que significa apo? Significa senhor em Quechua, né? Só que é muito mais que um senhor, é uma coisa mais simbólica, aquela que detém presença marcante. Então por isso ela é considerada um apo, onde inclusive eles faziam alguns rituais lá em cima, tá? Inclusive encontraram uma múmia lá muitos anos atrás, a múmia do Plomo. Quem quiser procurar, procure. A múmia do Cerro Plomo, né? Vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Então, sem dúvida, eu acho que uma boa montanha para começar sim. Alguém me perguntou isso. Uma montanha que tenha fácil acesso a uma cidade, fácil entrada, fácil saída. Sempre se preocupe com a logística, né? A logística entenda como eu vou entrar, como eu vou estar quando estiver lá, né? Que segurança eu tenho? Ou seja, exige um telefone satelital, um GPS, um SpotX, que é um comunicador satelital, né? Que manda mensagem para celular. Ou seja, hoje em dia é muito fácil. Ou um celular com GPS dentro, né? Como o VioRanger, né? Que é um aplicativo que te ajuda a alguma coordenada, algo do gênero. Isso serve para os trekkings também, tá, pessoal? Inclusive para os trekkings, galera. Eu levo o mesmo conceito para os trekkings. Sempre procure circuitos possíveis, mais conhecidos, de fácil entrada, fácil saída, fácil assessoria. Por quê? Quando você não tem muita experiência. Quando você já tem experiência, bom, aí fica muito mais fácil você se arriscar, né? Então, essa é uma dica que eu considero importante. Por exemplo, se você for para um circuito como Torres del Paine e Los Glaciares, tem guarda-parque praticamente transitando na trilha todo dia, né? E você não passa de um lado para o outro sem esbarrar nele. Isso ajuda o quê? Num bom auxílio, né? Diferente, por exemplo, para um parque que eu vou muito, né? Passo muito Réveillon e até passei Natal lá, que é Cerro Castillo, que fica muito afastado, ainda um parque recém-criado, né? Então ele é muito selvagem ainda exige de você uma experiência, um conhecimento, né? Então isso é legal, né? Estão me perguntando aqui sobre um app para celular de GPS. Eu gosto muito do VioRanger, tá, pessoal? Estou repetindo novamente. VioRangers. É fácil. Tem uma barraca como um ícone, tá bom? Então, pessoal, vai me perguntando que eu vou lendo aqui as perguntas, tá, turma? Eu vou alimentando aqui o nosso bate-papo. Lembra, eu disse, é um bate-papo, né? Um diálogo, uma troca. Não consigo ler todos, mas que eu consegui, eu vou repetindo aqui, tá? Bom, eu lembrei de uma coisa agora bem interessante, né? Como eu comecei no trekking, né? Como eu comecei, aliás, essa relação com a natureza, por curiosidade, acho que alguém me perguntou aqui também,
Eu comecei como? Eu comecei, na verdade, eu morava em Santiago, né? Morava com a minha mãe. A minha mãe é hoje ela está com 73 anos, mas é uma senhora que anda 10 quilômetros tranquilamente, para vocês terem ideia. E quando eu era moleque, depois do almoço, né? Eu falava, filho, vamos caminhar um pouquinho, só para fazer a digestão. E assim começou. Mas eu acho que isso aí já vinha um pouquinho de DNA, né? Minha mãe nasceu na Patagônia, nasceu na ilha de Chiloé. Aliás, que lá também tem bons trekkings, né? São trekkings mais curtos, né? É uma ilha que está crescendo ainda nesse sentido, mas é muito legal, tá? E aí começou essa paixão, ou seja, só que a caminhadinha dela não era de 1 hora, meia hora, era de 4 horas, né? Imagina, você de pequenininho, crescendo, olhando isso, e eu morava praticamente aos pés da pré-cordilheira, que é a Serra de Santiago, né? Que lá a gente chama de Serra de Ramon, né? Então eu olhava aquilo todo dia. No inverno eu ficava lá deitado, pessoal. Ficava deitado no inverno, esperando o sol se pôr. E eu pensava comigo, um dia eu vou subir, né? E tô falando isso porque o primeiro passo para a gente iniciar em trekking, turma, é primeiro querer desejar. Desejar é poder, né? Assim como as palavras, desejar e pensar, né? Aliás, pensar já está na mente, né? E desejar também. Isso ecoa, turma. É que nem quando você joga algo na água, né? Elas com as palavras de desejo ecoam. E ecoam para quê? Ecoam para buscar o sonho. E o sonho exige o quê? Atitude, né? Quando a gente tem essa atitude, a gente vai atrás, né? Tô vendo aqui um grande amigo meu, que é o Armando, fez trekking comigo. O Armando tem 65 anos, acho. E a gente quebrou 5.000 no Peru com 200 quilômetros de trekking. Armando, um abraço, né? E então, trekking não tem idade, né? O primeiro passo é o sonho, segundo é a atitude. Partiu dessa atitude, você se entende bem, tem suas virtudes, há um desafio desse tipo, tá? E para começar, você pode começar ao redor de casa, caminhe em casa, ao redor, no quarteirão. Hoje em dia não, fique em casa, por favor, tá? Assim como eu. Bom, estão me fazendo uma pergunta. Voltou? Estão me ouvindo bem agora, turma? Se alguém puder me dar um oi ou algo assim, eu agradeço. Ótimo. Então, continuando, né? Bom, perdi um pouquinho o vídeo deu uma pausada, né? Bom, tá falando de equipamentos, né? Bota, né? Que eu falava, sempre tem um cano alto, um cano médio, né? E jamais baixinho, a não ser que seja uma coisa muito simples, uma coisa muito leve, nada tão complicado. Um par de bastões sempre, turma, tá? Camadas, sempre vista camadas, tá? Ou seja, a camiseta, a primeira pele, segunda pele, e para o underwear por baixo, um casaco de pluma, um impermeável, óculos, sempre óculos. Quem vai na Patagônia, por exemplo, que venta muito, pessoal, lá a gente tem que proteger os olhos, porque senão praticamente à noite a gente nem dorme de tanto que arde, né? Tá bom? Pessoal, pode me fazer perguntas, tá? Tô aguardando aqui pergunta. Equipamentos, esses equipamentos, diria como básicos, né? Então não chega a ser uma coisa tão complicada. Isso aí. Bom, então, vou falar um pouquinho agora, pessoal, essa semana eu estava conversando com o pessoal sobre reset humano, né? O que é reset? Bom, a maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo, não sei qual a profissão, mas eu viajo muito com médicos, viajo muito com profissionais liberais, com profissionais de TI, profissionais de gestão, administração, né? E o que eu consigo de ver comum em todos é o quê? Essa relação com a natureza, essa relação com o todo, né? Buscam o quê? Buscam a conexão, o desafio, né? Os que movem ela, né? E esse movimento é que nos leva para frente, nos impulsiona, né? Então, o reset, a gente está vivendo um momento que está complicado de viajar para alguns lugares, né? Mas você criar uma cultura de montanha, mesmo nesse processo, acaba sendo importante, né? Então, como você faz isso? Alguém me perguntou aqui alguns livros, né? Se eu tenho algum livro. Eu estou escrevendo um livro exatamente sobre
equipamentos, sobre técnica, em um livro que detalha isso, né? Mas ainda não tem isso. Mas hoje a gente tem boas empresas, né? A gente pode ver isso rapidamente com bons equipamentos, ou seja, isso não é problema, tá? Pessoal, me pergunta, vai perguntando, estou aqui aguardando perguntas. O Johnson está falando aqui da Serra do Papagaio, né? O Johnson é um marco por quê? Ele está comentando aqui que é um marco. A Serra do Papagaio, pessoal, fica aqui na Mantiqueira e uma ótima trilha de 1 dia ou 3 dias para se iniciar em trekking, tá, pessoal? Esse é um bom lugar. Outra coisa, pode dar dicas para não deixar resíduos na montanha? Sem dúvida, fundamental. Aliás, Juan Pablo, obrigado aí pela pergunta. Olha, pessoal, tanto no Chile, tanto na Patagônia, na Argentina, no Peru, em qualquer lugar, e principalmente aqui na Serra da Mantiqueira, o que a gente não deve fazer? Deixar nenhum resíduo, né? Hoje a gente utiliza nesses trekkings o chat tube, ou também você leva todos os seus resíduos, né? Todo o seu lixo, jamais deixar nada. Aliás, hoje eu vi um post, né, num stories, acabei até repostando, quem tiver curiosidade, uma pedra pichada com os nomes das pessoas. Isso jamais, nem em lugar nenhum, absolutamente nenhum, né? Então isso é importante, tá bom, pessoal? E tem lugares que aqui no Brasil é crime ambiental, né? No Chile, se te pegarem fazendo isso, é cadeia, ou seja, você fica preso, além de pagar uma multa, né? Na Argentina eu sei que também, ou seja, cada vez mais, né? Pessoas que gostam disso, na verdade, não fazem isso, né? Eu acho que só quem não voltou de novo. Mais perguntas, vamos lá. Os cânions, a cidade de Ubirici, o pessoal de Ubirici está me perguntando, em Santa Catarina, viu uma reportagem fantástica, linda demais, no Globo Repórter, aliás, foi. Né? E sensacional. Eu não conheço, mas com certeza vou conhecê-la porque já está marcada para mim, tá? E pessoal, vai me perguntando. Queria falar sobre um trekking que está no top 5 que eu considero aqui no Brasil, que é Ilha Grande. Aliás, meu top 5, pessoal, para quem tiver curiosidade, eu começo com Serra Fina, Serra dos Órgãos, Ilha Grande, né? Marins da Aguaré, né? E em quinto, Pedra da Mina, se não me engano, né? Serra do Papagaio, né? Que aí depois vai até um top 10. E Ilha Grande, pessoal, é um trekking de litoral, não é de montanha, mas é um trekking que cada vez se torna mais clássico e de uma beleza assim, assim, eu considero uma capital do mundo, assim como Cusco, né? Cusco no Peru, né? Você encontra gente do mundo inteiro, um visual extremamente bonito, pessoas bonitas, até você se sente bonito, né? Eu lembro quando eu passo por lá, eu falo, pô, nossa, me sinto cada vez mais bonito, né? Ou seja, é um trekking que recomendo. A travessia em torno da ilha dá em torno de uns 4 ou 5 dias, né? Uns 3 dias, né? E isso acaba ajudando bastante. O Johnson está me perguntando aqui, para trail run, existem calçados para plataforma mais larga? Há esta variação em botas para montanha também? Olha, a grande variação, Johnson, que a gente tem em montanha é a gripagem, né? A gripagem, o respirar e uma bota que respira e é impermeável, obrigatório, tá? Agora, a gripagem, que é a parte da sola, né? E a sua extensão, se ela é cano médio ou cano baixo, é uma variação importante. Pessoal, eu sempre aconselho, tenha mais de uma bota, sempre tenha 2 ou 3 botas. Inclusive, quem tem 2 ou 3 botas, você rodizia elas e elas duram muito mais. E com algumas características diferentes. Por exemplo, uma boa biqueira, uma bota com uma boa biqueira protege seu pé, abraça seu pé, né? Porque quando a gente caminha, às vezes a gente esbarra em pedra, esbarra em como chama? Esbarra em mato, coisa do gênero, e isso ajuda. É a mesma coisa cano alto, tá?
Tá me perguntando aqui, quem já fez whitewash tem condições de encarar um servo plomo? Com certeza. Tem condições por quê? O Zé Sport está me perguntando, por quê? Porque você já teve experiência em altitude, ou seja, você já sabe o que é aclimatar, né? Já teve experiência de um trekking de em torno, no mínimo, para fazer whitewash, são 180 km ou 200 km, né? Aí varia de acordo com o circuito, como é feito. Ou seja, com certeza, Zé, tem condições sim, tá? Então, uma outra pergunta aqui. Estamos falando sobre lençóis maranhenses, que é bem diferente. Sim, lençóis é um tipo de terreno. Lembra que eu disse antes, no começo, vou voltar a repetir, fundamental você sempre estudar o lugar que você vai, não é? Ou seja, se você vai para um bom trekking ou para uma boa montanha, você tem que entendê-la. Você nunca pode ir sem conhecê-la. Eu já vi aqui na Serra da Mantiqueira, em alguns trechos, né, como na Serra Fina, gente sem nenhuma condição de realizar aquele trekking, até no Papagaio, ou seja, por quê? Porque a pessoa não se preocupou em cuidar do condicionamento físico, não se preocupou com os equipamentos e principalmente não se preocupou em estudar o lugar, né? Hoje em dia a pessoa é muito fácil encontrar informações do destino, por quê? É só colocar na internet, no Google, o pai Google ajuda em tudo. Ou seja, você tem circuito, você tem terreno, você tem clima. Aliás, clima é uma das coisas que as pessoas menos procuram, né? Antes de viajar, pessoal, veja a previsão do tempo. Aliás, eu estava falando esses dias acho que não sei se foi para minha filha, foi para alguém, comentando que o que eu mais aprendi na montanha, de verdade, foi meteorologia. Eu nunca estudei meteorologia, mas a gente acaba tão acostumado a entendê-la, como ela funciona, que fica fácil, né? Tá? Estão perguntando qual bota. Olha, de novo. Bom, respondendo essa pergunta, para Torres del Paine, eu gosto de usar muito uma bota que seja cano alto, uma boa biqueira e conserve minha temperatura, tá? Temperatura do pé, porque lá esfria muito rápido e às vezes tem frios até de alta montanha, de 0 grau para baixo, tá bom? E se você enfrenta neve, pessoal, sempre leve polainas. Polainas é uma dica que também muita gente não leva, tá, pessoal? Estão me perguntando aqui se eu já tive experiências perigosas com animais. Olha, já tive sim. Já vi muita cobra no Brasil, já esbarrei com puma, né? Com puma é um aprendizado que eu tenho, que eu recebi de um amigo há muitos anos atrás. Nunca encare o puma de frente. Se ele viu e está na sua frente, tente virar de lado, não olhe para ele, não se agite, né? Não faça movimentos bruscos e finja estar indo embora, porque o puma, de verdade, ele não gosta do nosso feromônio, né? A não ser que ele se sinta coagido, aí sim, tá? E com relação à cobra, no Brasil eu já encontrei muitas cobras aqui, tá? E cobras, a gente anda com perneira, né? Que a gente chama, né? Por exemplo, a Serra do Papagaio tem, e eu uso perneira lá. Como eu vou na frente, né? Principalmente quem está na frente tem que ter esses cuidados, sempre alerta, tá? Mas é uma coisa da nossa natureza aqui no Brasil, não é? Faz parte. Uma vez me perguntaram se eu tinha medo, se eu não achava perigoso andar em montanhas ou fazer trekkings. Eu falei, olha, isso me lembra uma frase que eu gosto de usar muito: se você não gosta de risco, não ande em montanha, não suba a montanha, né? Ou se você não gosta de riscos, também não ande, não pratique muito trekking, né? A não ser que seja uma coisa muito calculada. Por quê? Porque a gente encontra às vezes algumas coisas que fazem parte, mas com cuidado, com ponderação, e eu chamo de risco calculado, você tranquilamente administra isso, né? Ou seja, e eu respondi para essa pessoa nessa entrevista, que falei, olha, eu me sinto mais em perigo quando eu saio à rua à noite, né, do que numa montanha, mas tudo bem, aí tem o fato de eu praticar montanhismo há muitos anos, a gente tem um grau de confiança maior, né? Aliás, fizeram o mesmo comentário que eu, né? Além das botas, as meias, estão fazendo uma pergunta bem legal, né? Além das botas, as meias são fundamentais? Com certeza, né? Meias são fundamentais. Como eu disse, todo equipamento que você veste para quando vai para o meio natural,
é importante, né? Assim como uma mochila. A mochila você carrega a sua casa quando você faz, né? Então, isso acaba implicando o quê? No sucesso da expedição, no sucesso do teu trek. Se você tem equipamentos que deixam a desejar, aí não é uma boa, né? Estamos falando sobre o Pacific Crest Trail, né? Esse trekking é um clássico na América do Norte, né? Como especificamente estou falando aqui da América do Sul, né? Mas esse trekking é situado na América do Norte, né? Nos Estados Unidos e vai praticamente pela costa toda ali, na região do Pacífico, né? Tem o Edinho, né? Que faz, um amigo meu que faz esse trekking, tem boa experiência nele, tá, Walter? Outros trekkings clássicos que a gente encontra, vou dar umas dicas rapidinho, pessoal, né? Nosso tempo falta 5 minutinhos só, acho que até um pouquinho menos se bobear. Bom, América do Sul, pessoal, é uma região riquíssima em trekking e cultura, né? A gente tem cultura variada, cultura de todas as variedades, a hispânica, né? A nossa aqui no Brasil, só que no nosso país é tão continental que no próprio país a gente tem várias culturas, né? E excelentes trekking, excelentes opções, tá? Pessoal, ou seja, aventurem-se, mas aventurem-se sempre com responsabilidade, tá? Responsabilidade em todos os sentidos, responsabilidade com você, responsabilidade quem está com você, responsabilidade com o lugar, e sempre respeitando os lugares onde a gente vai. Isso envolve o lugar fisicamente e as pessoas do lugar, tá bom? Pessoal, aqui eu acho que faltam, se não me engano, a live deve estar faltando uns 2, 3 minutos só, né? Eu queria agradecer aqui vocês, a maioria das pessoas aqui, olha, estão me perguntando sobre alugar crampon e equipamento. Sim, você em alguns lugares se aluga fácil, no Peru, no Chile, na Argentina, né, na Bolívia. Você normalmente tem um lugar para alugar e você você encontra relativamente fácil isso, tá, pessoal? Continuando, queria agradecer vocês de coração, turma. Queria ficar mais uma hora aqui, mas o tempo realmente é curtinho e estou vendo que está passando rapidinho. Queria agradecer de verdade, agradecer a Colômbia, agradecer vocês aqui, né, que me acompanham e me prestigiaram aqui hoje, tá bom, pessoal?